videoaula com a tia Alessandra, dando sequência à nossa última aula. Nós estamos na videoaula 43 e vamos trabalhar 3 atividades do seu caderno, tá bom? Acompanhem aí. Vamos trabalhar as atividades 37, 38 e 39. Vamos à primeira, atividade 37. Vamos trabalhar um gênero textual, uma história em quadrinhos. A partir dessa história em quadrinhos, vamos trabalhar leitura de mapas e tabela. Então, essa é a HQ de hoje, história em quadrinhos, da turminha do Snoopy. Então, a Lucy chega para o Snoopy e fala: "Você sabe ler um mapa?" E o Snoopy pensou: "Claro. Se você for visitar seu amigo no Brasil, precisará de um mapa." Aí o Snoopy pega o mapa: "Sou bom em leitura de mapas, só que eu não sei o que significam esses pontinhos, cores, linhas, quadrados, números." Então, ele não sabe, né, gente? Ele achava que sabia ler um mapa. E o mapa realmente traz muitas informações, tem alguns desenhos lá que também significam algumas informações. E ainda mais para viajar para um país tão grande como o Brasil, né? Com certeza precisa de um mapa. Essa, como a tia falou, então esses são os personagens dessa historinha, tá? A Lucy e o Snoopy, vivendo essa situação aí da leitura de um mapa. O Snoopy resolveu calcular as distâncias entre as cidades que ele gostaria de visitar no Brasil, para decidir os trajetos que faria de ônibus entre elas. Os trajetos escolhidos por ele foram esses mostrados aí nesta tabela. Tá vendo aí no seu caderno? Tem o trajeto A, B e o C. O maior trajeto, como a gente está vendo aí, o maior número, é o trajeto A. E o menor número, 119 quilômetros, trajeto C. Primeira pergunta, para vocês calcularem aí, juntando o trajeto A e C, quantos quilômetros ele se deslocaria? Juntando essa palavrinha, lembra o quê? Somar. Então, vocês vão pegar o trajeto A e C e somar. Vão achar o total, tá bom? Qual a diferença entre os trajetos A e B? Esse probleminha está querendo saber o quê? Diferença. Para calcular uma diferença, fazemos o quê? Uma subtração. Então, o trajeto A menos o trajeto B. Tá lá na tabela esses números, né? E aí, vamos calcular a diferença. Terceira pergunta sobre a tabela. Se ele fizesse o trajeto B de carro e quisesse parar apenas 3 vezes, quantos quilômetros ele deveria percorrer antes de cada parada? O que ele está fazendo com essa viagem? Ele está dividindo o caminho, né? Dividindo o percurso em 3 paradas. Então, a gente vai fazer o quê? O trajeto B, lá da tabela, 590, dividido por 3. Tá bem? Vocês vão fazer a continha da divisão. Agora, vamos estudar um pouquinho as informações que tem no mapa, que o Snoopy viu lá, que ele não entende? Vamos entender um pouquinho? Então, o mapa costuma ter um título, que é o tema que vai ser falado no mapa. Porque o mapa, às vezes, não vem só colocando os nomes das cidades. Ele vem falando sobre população, tem mapas que vem falar sobre a população, tem mapa que vem falar sobre a vegetação, clima, certo? Nesse aqui, no caso, densidade demográfica, tá bom? Então, todo mapa costuma trazer um título. Também traz uma legenda, são significados dos símbolos existentes nos mapas, como as linhas, quadrados, pontos, quadradinhos com cores diferentes. Então, a legenda explica o que significa os desenhos, cores usados no mapa. Também traz uma escala, aponta a quantidade de vezes que uma área teve que ser reduzida para caber no local que o mapa está sendo representado. Então, o nome disso é a escala. Também traz esse símbolozinho aí que é a orientação. No caso, aponta a direção do mapa. E a projeção também, a técnica que foi empregada para desenhar esse mapa. Bom, então essas são algumas partes que compõem o mapa e o que elas significam, para que elas estão ali, essas informações. Bom, chegou a sua vez. Faça um mapa do bairro onde você mora. Não esqueça de marcar nele os elementos que compõem o mapa. Capricha, hein? Então, esses elementos que a tia Alessandra mostrou aí no slide anterior, título, legenda, a direção, tá bom? Tem que ter no seu mapa também. Capricha, do bairro onde você mora. Você é o autor. Crie uma história com ilustrações para divertir o seu melhor amigo, contando o que o Snoopy poderia conhecer
ao ler um mapa se viesse visitar o bairro onde você mora. Então pode ser uma história bem pequenininha, igual a do início dessa atividade. Alguns quadrinhos, usando o Snoopy como personagem, né? O que ele iria conhecer se viesse visitar o bairro onde você mora, tá bom? Caprichem aí nas ilustrações. Vamos revisar a atividade 37. Trabalhamos o gênero textual História em Quadrinhos. Na história, o cão Snoopy não sabe o que significam os elementos de um mapa. Os mapas costumam apresentar as seguintes informações: título, legendas, escala, orientação e projeção cartográfica. São aqueles que aparecem na imagem aí na sua atividade, tá bom? E trabalhamos problemas de matemática com informações da tabela. Lembra dos percursos que o Snoopy ia fazer, tá bem? Então, virando a página, vamos agora acompanhar explicações da atividade 38. A atividade 38 vai trabalhar um conto que fala sobre características do campo e da cidade e algumas atividades envolvendo multiplicação. Então, vamos lá. Esse é o conto, né? Da sua atividade 38. Essa imagem aí. Conto que se chama A Porca. Contos são histórias, né? Passadas oralmente, dos mais velhos, passando para as pessoas. E esse conto, A Porca, ele é contado lá no Mato Grosso, num lugar bem longe da cidade. A pessoa que escreve o conto, ela que viveu essa experiência. Então, aconteceu no Mato Grosso, num lugar bem longe da cidade. Como é que era esse lugar? Ele ficava dentro da mata, precisava caminhar bastante a pé para chegar no lugar onde eles moravam. E cercado por árvores também, muito grandes. E lá tinha uma coisa que às vezes deixava os moradores assustados. Quando o vento batia no plástico dos barracos e nos galhos das árvores, e também uma história que o povo da região contava, que deixava ela super assustada. A história de uma porca muito grande, que andava por aquelas estradas e trilhas, assustavam as pessoas. E acabou acontecendo com essa pessoa que conta a história isso. Ela estava andando por aquelas regiões e, de repente, ouviu um barulho de passos na mata. Logo imaginou o quê? De tanto ouvir a história da porca, achou que era a porca, né? Querendo pegá-la. E caminhou, teve que caminhar quase sem respirar para chegar correndo em casa. E quando ela chegou em casa, percebeu que teve sorte, porque a porca não apareceu na frente dela. Ela não sabia se o barulho era a porca, os filhotes seguindo, ou se não era o barulho do medo, porque não sabe se essas histórias são reais, né? Mas no fundo ela teve um medo, sentiu muito medo e com certeza vai repassar esse conto aí para muitas pessoas, né? Então essa é a característica do conto, ele é passado oralmente pelas pessoas. Agora vamos a atividades de matemática. Os garimpeiros diziam que naquelas matas existia uma porca muito grande, que tinha parido muitos porquinhos. De acordo com o texto, se houvesse 23 garimpeiros e se cada um contou a história para 7 pessoas, quantas pessoas já teriam ouvido a história? Então, aí primeiro vamos fazer o cálculo para responder as perguntinhas. Seria mais ou menos de 30 pessoas. Então, olha aí o cálculo que a gente tem que fazer. Se são 23 garimpeiros, vai contar isso para 7 pessoas, ou seja, 7 vezes. Então, temos uma multiplicação, 7 vezes 23, tá bom? Peguem a tabuada para resolver esse cálculo aí. E se 203 pessoas já tivessem visto a porca com os filhotinhos e contasse para as suas famílias? E se cada família tivesse 3 pessoas, quantas pessoas saberiam dessa história aí da porca, hein? Mais ou menos 400? Vamos fazer um cálculo. 203 pessoas, vai contar para pessoas da família. Vamos supor que cada família tem 3, então está contando 3 vezes essa história. Então, 3 vezes 203. Uma outra multiplicação aí para vocês calcularem, tá bem? E aí, como a própria personagem lá do conto falou, essa história é de um lugar bem longe da cidade, de um lugar do campo, comum no campo. Só
que o campo e a cidade se relacionam. Então vem esse pequeno texto aí, revisando o que estudamos aí numa aula anterior, que o campo e a cidade são diferentes na aparência, mas tem muita coisa em comum, estão sempre se complementando. Do campo sai grande parte dos alimentos consumidos pelos habitantes das cidades, frutas, hortaliças, leite, carne. E o campo também fornece muitas matérias-primas para as fábricas, tecido, né? E da cidade saem muitos produtos utilizados pelos habitantes do campo, roupas, calçados, ferramentas, máquinas, serviços, como serviços bancários, médicos, correios. Então um precisa do outro o tempo todo. Campo e cidade se relacionam, trocando produtos e serviços. Pode-se perceber essa relação observando que muitos produtos da cidade estão presentes no campo e vice-versa. Você alguma vez já sentiu medo, assustado com uma personagem do conto? Então vocês vão contar isso na atividade 12. Como que foi? Como que você se sentiu? Conte para sua professora ou professor, como se estivesse escrevendo uma história. Igual a personagem, a leitura que a gente fez, era a pessoa que escreveu, viveu aquilo. Não se esqueça de escrever como que tudo terminou, tá bom? Capricha nos detalhes aí, nas coisas que te assustaram, te deixaram com medo. Vamos revisar a atividade 38? Foi no gênero textual conto, uma história que assustava os moradores de um lugar bem longe da cidade. O conto traz características da vida no campo. Mostrou lá, né, onde que ela morava. Era um lugar bem longe da cidade, com muitas árvores. Lugar de onde sai grande parte dos alimentos e matéria-prima consumidos na cidade. Da cidade saem muitos produtos e serviços utilizados pelos moradores do campo. O campo e a cidade se relacionam trocando produtos e serviços o tempo todo. Um depende do outro. E também resolvemos probleminhas com multiplicação. Tá bem? Vamos lá? Virando a página mais uma vez, que vai ter explicação aqui também da atividade 39. E a atividade 39 traz um gênero textual, a tirinha também da turminha do Snoopy, como lá na atividade 37, que vai revisar um pouquinho dos pontos cardeais e trazer atividades revisando adição. Então vamos lá, essa é a tirinha, né? Põe aí, atividade 39, ó. Nessa tirinha aparecem os personagens da Charlie Brown, a Lucy e o Linus, a turminha do Snoopy. Aí a Lucy, né, toda cheia de si, tá vendo essas folhas, Linus? Elas estão voando para o sul para passar o inverno. Aí o Charlie Brown, o que faz você pensar que essas folhas estão voando para o sul, Lucy? Quando você olha um mapa, o norte é para cima, o sul é para baixo, não é? Ou não é? É ou não é? E aí repete o que ela falou para o Linus. Tá vendo essas folhas, Linus? Elas estão voando para o sul para passar o inverno. O Charlie Brown ficou com aquela carinha ali, né? Tipo, será? O que a Lucy falou? Tá certo? Ela falou que quando a gente vê um mapa, o norte é para cima e o sul para baixo? Sim, tá certo. Lembra da Rosa dos Ventos? O norte está sempre em cima, né? E o sul embaixo. Norte e sul. Olha as letrinhas aí lembrando. E aí, mas mesmo assim deixou o Charlie Brown confuso, né? As folhas estão indo para o sul, mesmo assim. Então vamos lembrar aí os pontos cardeais. Os pontos cardeais são os 4 rumos principais para indicar a direção, relacionados com a posição do Sol, norte, sul, leste, oeste. São chamados de cardeais por serem as principais indicações de direção. A palavra em português cardeal vem do latim cardinalis, que significa principal ou essencial. Então, a partir desses pontos, todo mundo sabe como se localizar. Vamos lembrar? Onde o Sol nasce, braço direito para onde o Sol nasce, temos o leste. Braço esquerdo para onde o Sol se põe, temos o oeste. Na nossa frente fica o norte e atrás o sul. Esses são os pontos cardeais. Inclusive o que a personagem citou lá na historinha, né? Agora observe onde você está, nesse momento. E escreva os pontos de referência olhando ao seu redor. Agora você vai se basear, não vai se basear onde o Sol nasce, se põe não, você vai basear onde você está. Que está ao leste. Está aí a setinha indicando, é só você olhar para a direção que a setinha mostra. E vai colocar aí, tá bom? O nome do objeto, o móvel, o cômodo da casa. Oeste,
Norte é o que está na sua frente, sul é o que está atrás de você. Tá bom? Então, observe bem aí ao seu redor. Agora, atividade de matemática. Lúcia e os seus amigos foram dar uma volta pela cidade e se depararam com esse quarteirão. Ela resolveu então apostar com Linus quem faria a adição dos numerais das casas mais rápido. Lucy ficaria com as casas a leste do carro circular. Esse carrinho aí. Estão vendo na atividade de vocês? Então a Lucy vai ficar com as casas ao leste. Olha a Rosa dos Ventos, o lado leste. Então a Lucy vai somar os números dessas casinhas. E o Linus com o lado oeste. Olha o lado oeste na Rosa dos Ventos. O Linus vai somar essas casinhas. E aí tem o espaço para vocês fazerem um cálculo. Do Linus, esses são os números das casinhas do oeste. E da Lucy, esses são os números das casinhas do leste. E aí o Charlie Brown, o desafio do Charlie Brown, ele ficou de somar o total do Linus e da Lucy. Então vocês vão pegar os resultados e somar, certo? Agora, na atividade 10, é a sua vez de criar uma tirinha bem divertida para o seu melhor amigo ou amiga. Vocês viram lá que tirinha são só alguns quadradinhos numa linha, tá? Mas tem um desafio. Você deverá pensar num lugar que você gostaria de ir e usar os pontos cardeais para levar seu amigo ou amiga até lá, mas em uma forma de história, capricha. Então, uma pequena tirinha que fale sobre os pontos cardeais, tá bom? Um passeio com um amigo, uma amiga. Essa tirinha tem que falar nos pontos cardeais. Vamos revisar a atividade 39? Trabalhamos o gênero textual tirinha com a turma do Snoopy. Lembrando, os pontos cardeais são os 4 rumos principais para indicar a direção. Quais são eles? Norte, sul, leste e oeste. E trabalhamos, através dessa tirinha dos personagens, problemas com a adição. Bom, turminha, espero que vocês tenham entendido, tá? Façam com atenção. Caso precisem, retornem o vídeo para ouvir as explicações novamente, né? São 3 aulas, então precisa ter atenção para responder, tá bom? Com muito capricho, esperamos vocês na próxima aula. Até lá!